Boa noite para você, meus amigos, meus irmãos que estão conosco em mais um culto online da Primeira Igreja Batista Livre de Juiz de Fora. Bem-vindo para mais essa oportunidade, mais esse domingo. Início do mês de junho, estamos mais perto do fim da pandemia do que antes. Olha que isso é uma notícia boa, não é verdade? Mais um dia na pandemia e mais um dia próximo do fim da pandemia. Já se passaram alguns meses. Se você está aí ainda vivo, firme, conseguindo viver os seus dias, mesmo com todas as mudanças, espero que esteja feliz, esteja grato, porque muitas coisas poderiam ter acontecido, muitos não podem vivenciar essa oportunidade como hoje nós podemos. Eu gosto sempre de falar isso, né? Que a gente seja cada dia grato por essa oportunidade da vida, pelo dom da vida que cada dia Deus tem nos proporcionado. Então, bem-vindo para esse culto. Hoje, domingo, vamos continuar a nossa reflexão no livro de Tito e estamos nos preparando para mais uma semana importante, uma semana fundamental para nós, né? Que precisamos crescer, desenvolver. Não sei que pé que está a vida de cada um, mas podemos crescer e desenvolver cada vez mais na nossa vida. Então, seja bem-vindo, vai se acomodando. O de prática a gente sempre fala, né? Vai se acomodando. Chama a turma para a sala, se você está vendo a sua televisão, onde você está vendo, reúne o pessoal, compartilhe o link dessa transmissão para outras pessoas, para seus amigos, para poderem assistir também, que estão no YouTube, que estão no Facebook ou no Instagram. Vai se preparando e compartilhe aí. A gente vai ter o nosso momento de louvor, de adoração através de uma música nesse momento. Então cante com a gente, prepare o seu coração, que sem sombra de dúvidas, né, o trecho que a gente vai refletir hoje é muito importante para o nosso crescimento, para entender também muita coisa e viver melhor nesses dias tão difíceis, né, que a gente tem passado. Então se prepara, daqui a pouquinho a gente está de volta com a mensagem. Povo se reúne em um só sangue, como irmãos, filhos de muitas nações, de gerações se unirão. Não me entrego ao ergo a cabeça e olho para o alto, com os olhos deste amor. Deus me ama assim como eu sou. Coragem terei, eu sei, só nele eu esperarei.
nele eu esperarei. Se ouvirá em seu trono a adoração da sua criação, e as muralhas caem aos seus pés ao ouvir o som dos seus filhos. A boa graça, o bom Deus, seu nome é Jesus. Se ouvirá em seu trono a adoração da sua criação, e as muralhas caem aos seus pés ao ouvir o som dos seus filhos. A boa graça, o bom Deus, seu nome é Jesus. Se ouvirá em seu trono a adoração da sua criação, e as muralhas caem aos seus pés ao ouvir o som dos seus filhos. A boa graça, o bom Deus, seu nome é Jesus. Jesus, redenção, salvação estão em ti. Jesus, eterno amigo, luz e abrigo, seu reino aqui. Estamos de volta para nossa mensagem da palavra hoje. Tá com a sua Bíblia em mãos? Pega ela então, vamos abrir em Tito, livro de Tito, carta de Paulo a Tito. Então, recapitulando aquilo que a gente já falou na primeira trecho do capítulo 1, Paulo fala a Tito, né, mencionando a importância da convicção, né? Paulo fala da sua própria convicção, a importância da mensagem que transforma, essa mensagem que Paulo transmitiu a Tito e transformou a vida do próprio Tito. E agora Paulo fala para Tito para que essa mesma convicção fosse passada a homens idôneos, a que ele levantassem novos líderes na cidade de Creta, nas igrejas que foram constituídas ali na rápida passagem que Paulo teve naquela cidade. Uma cidade com muitas características, muitas questões, e a gente viu na semana passada sobre maturidade espiritual, a importância de ter uma vida irrepreensível, e tratando ali, Paulo falando no início do capítulo 1 sobre as qualificações dos líderes que ele deveria constituir em Creta, que a gente viu que não são características apenas para os líderes, mas para todos nós. É responsabilidade de todos nós desenvolver esse tipo de atitude, e deixando claro a importância, né, da vivência na palavra, né, de uma família estruturada na presença de Deus, de convicções doutrinárias importantes, uma vida pessoal equilibrada. Está tratando realmente não só a função, né, como a gente viu semana passada, a função do bispo, né, funções pastorais, mas também o caráter, né, a vida pessoal do líder e a vida pessoal de cada servo de Deus. E aqui, a partir agora no capítulo 1, para a gente finalizar esse capítulo, a partir do versículo 10 até o versículo 16,
Paulo vai instruindo a Tito como lidar com os falsos mestres, com as más influências religiosas de lideranças que existiam naquela região, naquela cidade. Por isso a importância de Paulo falar para que líderes fossem preparados para liderar o povo, para que eles não caíssem em ideias, doutrinas fantasiosas, erradas, que desvirtuassem famílias, coisas que estavam acontecendo aqui. Então a gente vai fazer a leitura desse trecho e vamos ter a nossa reflexão e para a gente entender melhor aqui como que as coisas estavam desenvolvendo, o que Paulo queria que Tito entendesse. Capítulo 1 de Tito, versículo 10 diz assim: pois há muitos que se recusam a obedecer. Isto é verdade, especialmente entre aqueles que dizem que todos os fiéis devem ser circuncidados. Eles não passam de faladores e enganadores. E é preciso fazê-los calar. Famílias inteiras já foram desviadas da graça de Deus. Esses mestres estão apenas atrás do dinheiro de vocês. Um deles, um profeta nascido em Creta, disse a respeito deles: estes homens de Creta são todos mentirosos, são como animais preguiçosos e só vivem para encher a barriga. E isso é uma verdade, portanto, fale aos fiéis daí tão severamente quanto necessário para fazê-los fortes na fé, para que deixem de dar ouvidos às lendas judaicas e às exigências de homens que se tornaram surdos à verdade. Então, ele finaliza esse trecho dessa forma. O versículo 16, 15 e 16 aqui, que faltou, que eu não li. Uma pessoa pura de coração vê virtude e pureza em tudo, mas uma pessoa cujo coração é maligno e descrente acha maldade em tudo, pois sua mente impura e sua consciência rebelde estão corrompidas. Tais pessoas alegam que conhecem a Deus, mas os seus atos o negam. São corruptas e desobedientes, imprestáveis para fazer qualquer boa obra. Vamos pedir orientação de Deus para o nosso estudo de hoje. Santo Deus, graças te damos pela tua palavra aberta diante de nós, pela oportunidade de lermos, refletirmos, pensarmos no que o Senhor tem falado, tem feito e as tuas instruções para as nossas vidas. Nos oriente nesse momento, que o teu Santo Espírito tenha condições aqui de achar em nós lugar pronto para a tua palavra e que ele prepare o melhor ambiente de entendimento, que ele nos ilumine, que ele nos ajude. Que o Senhor nos abençoe durante esse tempo que estamos aqui refletindo a tua palavra. Em nome de Jesus que pedimos. Amém. Então aqui ele fala sobre as más influências, falsos mestres, pessoas que tinham a responsabilidade de instruir, estavam fazendo exatamente o oposto, estavam desconstruindo verdades, pervertendo famílias, desviando pessoas do caminho. Então isso é muito sério. E aqui Paulo começa falando no versículo 10, pois há muitos que se recusam a obedecer. Isso é verdade, especialmente entre aqueles que dizem que todos os fiéis devem ser circuncidados. Então tinha muitos falsos mestres em Creta, por isso a necessidade de mais líderes preparados, líderes prontos para isso. E aqui existia a ideia, como existia uma grande parte de judeus em Creta, a ideia de tentar juntar parte da lei, cumprimento da lei com o evangelho de Jesus, tentando fazer que para ser salvo além de Jesus tinha que ser circuncidado, que era uma parte da lei cerimonial judaica. Então Paulo fala para Tito que isso era uma perversão da verdade, como Paulo trata disso em Gálatas também. Sempre tem alguém tentando juntar a parte cerimonial da lei do judeu junto com a parte salvadora de Jesus. Jesus cumpriu toda a lei cerimonial, sendo que para ser salvo não há necessidade de se cumprir
lei cerimonial judaica. Basta crer em Jesus. Então, e muitos se recusavam, esses líderes se recusavam a obedecer o evangelho. E tanto que ele fala assim, muitos se recusam a obedecer. Eles ensinavam que para ser salvo precisava se circuncidar. Então era algo inimaginável que isso acontecia. E ele fala, principalmente entre aqueles que falam, que defendiam a ideia de salvação também precisava de ser circuncidado. E ele fala que eles não passam de faladores e enganadores. Pessoas que instruíam. Ele fala em outros momentos aqui sobre a fábula, né, as lendas judaicas que a gente vai ver. Eram mestres, líderes que fantasiavam muita coisa, criaram situações onde para ser salvo precisavam fazer outra coisa, ou ser circuncidado, ou pegavam histórias judaicas e criavam aquilo, fábulas, incluíam muitas coisas que estavam fora da história e criavam fábulas a respeito de acontecimentos bíblicos. E isso era inadmissível que acontecia, mas era uma realidade. O versículo 11, Paulo fala o seguinte: essas pessoas é preciso fazê-los calar. Famílias inteiras já foram desviadas da graça de Deus. Esses mestres estão apenas atrás do dinheiro de vocês. Então, eles agiam por ganância. Esses líderes profetizavam, falavam, ensinavam apenas por causa de dinheiro, por sorte da ganância. E isso era algo impensável, inadmissível de ser feito. E era isso que acontecia. E Paulo fala, é preciso fazê-los calar. O que isso quer dizer? Dentro do idioma original, fazê-los calar é como se fosse amordaçar os cães, né? Amordaçar cães. Parar uma atitude dessa, porque eles estavam pervertendo famílias inteiras. Famílias que estavam dispostas a servir a Deus através do Evangelho estavam sendo desviadas, porque eles estavam incluindo coisas dentro da lei cerimonial, impondo coisas sobre o povo, criando fábulas em cima de verdades da Bíblia, verdades da Torá, de histórias do Velho Testamento, desviando pessoas da verdade. Então, Paulo deixa isso claro, eles precisam parar, eles precisam se calar. Eles estão apenas querendo dinheiro, estão apenas querendo o lucro daquilo que essas pessoas poderiam oferecer a eles. Então Paulo fala, olha, que os novos líderes que você está constituindo façam diferente desses e façam-os calar. Impeçam que eles continuem desvirtuando essas famílias. O versículo... Depois eu vou voltar para a gente fazer uma aplicação à nossa realidade. O versículo 12 fala que o seguinte: um deles, um profeta nascido em Creta, disse a respeito deles: estes homens de Creta são todos mentirosos, são como animais preguiçosos e só vivem para encher a barriga. O versículo 12, Paulo está se referindo ao poeta aqui, o Epimênides, né? Um nome esquisito. Epimênides, né? Poeta grego aqui, que ele era oriundo de Creta, foi conhecido mais na Grécia, mas ele era de Creta. E o próprio Epimênides diz sobre o povo de Creta, que eles eram mentirosos, né? Que eles eram... são todos mentirosos, são como animais preguiçosos. Eram pessoas que gastavam muito tempo mentindo. E era tão sério a mentira, a fama de Creta na sociedade era tão terrível em relação à mentira, que existia o verbo cretar. Então, quando a pessoa estava cretando, era que ela estava mentindo. Essa era uma fama terrível que o povo de Creta possuía. E era assim, eles tinham isso era
infelizmente, uma prática comum, terrível que eles tinham. E eles, em outras traduções, falam de ventres preguiçosos, né? Pessoas que enchiam a barriga, dados à glutonaria, ao pecado da glutonaria. E até entre eles, até quem era de Creta, falava a respeito disso, né? Dessa terrível fama. E no versículo 13, Paulo fala: e isso é uma verdade, portanto, fale aos fiéis daí tão severamente quanto necessário para fazê-los fortes na fé. Então ele está encorajando eles a fazer, seja direto, dê uma instrução tão clara para que eles compreendam isso e sejam diferentes, que a fama dos líderes da igreja de Creta não se assemelhe à fama dos falsos mestres de Creta. Creta a turma era taxada toda de mentirosos, de animais preguiçosos, e que a gente, como servo de Deus, não fosse assemelhado daquela maneira, que eles não fossem assemelhados daquela forma. No versículo 14 fala: para que deixem de dar ouvidos às lendas judaicas e às exigências de homens que se tornaram surdos à verdade. Então, como eu mencionei, esses falsos mestres que criavam lendas judaicas, pegavam histórias da Bíblia, por exemplo, a história do dilúvio, a história da arca, a história da Torre de Babel, e criavam fábulas, aumentavam coisas, situações sobre esses acontecimentos e ensinavam isso como verdades espirituais. Paulo está deixando claro aqui, né, que eles deixassem que as pessoas fossem tão bem instruídas na verdade que não dessem mais ouvidos a essas lendas, essas fábulas e fantasiosas. E o versículo 15 ele fala: uma pessoa pura de coração, ela vê virtude e pureza em tudo, mas uma pessoa cujo coração é maligno e descrente acha maldade em tudo, pois sua mente impura e sua consciência rebelde estão corrompidas. Então, a corrupção interior refletia nas ações. Então, ele fala que uma pessoa pura de coração, de mente, ela não encontra maldade em tudo. Mas a pessoa corrompida, ela é maliciosa e tudo ela vê uma maldade. Então, a corrupção interior vai refletir nas atitudes exteriores. Pessoa maldosa nas suas atitudes, provavelmente é que ela já está tão corrompida que tudo ela põe maldade, ela vê maldade, ela expressa maldade, tudo dessa forma. E o versículo 16 fala: tais pessoas alegam que conhecem a Deus, mas seus atos o negam, são corruptas e desobedientes, imprestáveis para fazer qualquer coisa boa. Então, a gente vê aqui que pessoas corrompidas de coração, mesmo que estavam envolvidas na religiosidade, mas faziam isso por dinheiro, faziam isso apenas para perverter pessoas da verdade, pessoas assim estão imprestáveis para qualquer tipo de boa obra, de obra útil, né? Então tem que se tomar muito cuidado com más influências. Más influências são complicadas, importantes, a gente tem que tomar cuidado com isso, não ignorar e a gente tem que ficar atento a todas essas questões. A gente tem problema de má influência hoje? Tem muita. A gente tem líderes gananciosos que só estão atrás do dinheiro, como esses aqui estavam? Sim. A gente viu recentemente um líder de uma grande denominação falando de grão, feijão, não sei o que era o grão que curava o coronavírus. Você comprava um grão daquele de R$1.000 e aquilo era a semente que ia, sabe? Isso é nojento, né? As pessoas manipulam a fé dos outros com a simples vontade ou ânsia de ganhar mais. E Paulo, quando ele fala que é preciso fazê-los calar, isso é verdade, né? Tem que fazer calar. Tem muitos que estão se recusando a dar ouvidos à verdade.
Porque quando se dá ouvido à verdade, pode-se perder dinheiro. Em alguns casos, esses líderes falsos, esses falsos mestres, se resolvem falar a verdade, eles perdem receita. E isso é um problema sério. Então, trazendo isso para a nossa realidade hoje, se o versículo 10 fala, tem muitos que se recusam a obedecer, isso é uma verdade que hoje, infelizmente, muitos se recusam a obedecer. Como eu falei semana passada, muitos querem obedecer de Deus aquilo que apenas é conveniente para eles. Mas a gente não deve obedecer só aquilo que nos agrada, a gente deve obedecer tudo. Tudo que for verdade, a gente deve viver essa verdade, independente se é conveniente ou se é agradável para nós ou não. E essas ideias, essas más influências hoje, a gente tem de tudo quanto é lugar, né? Principalmente um veículo de má influência que nós temos hoje chama-se telefone, internet. Se a gente não peneirar o que a gente assiste, seremos influenciados de alguma maneira. É assim com as crianças, por isso que eu encorajo que os pais, é prático para os pais, mais cedo que eles conseguem, colocam o telefone na mão de uma criança. Isso é um problema, isso vicia. Os médicos já alertam sobre essa questão. Eu sei que é um processo fácil, às vezes os pais colocam para deixar os filhos mais tranquilos ou ter um pouco mais de tempo para si. Mas dependendo do que os filhos estão assistindo, os pais não monitoram o tipo de desenho que se assiste, o tipo de programa feito para crianças hoje em dia. Cuidado com influenciadores digitais que estão fazendo conteúdo para criança e acabam pervertendo a mente, os bons costumes, os bons meios, porque a educação, quem dá são os pais. E às vezes os pais, nas suas tarefas do dia a dia, acabam deixando a criança ali muito ligada demais no entretenimento virtual. Isso é sério, porque ela vai aprendendo uma série de coisas que não deve aprender. E não só crianças, são todas as faixas etárias. A gente vê tanta coisa hoje que o povo acredita, ainda mais agora nesse período de pandemia. Quando surgiu ou começou esse processo, a quantidade de ideia que surgiu, que agora começaram a achar coisa de coronavírus na Bíblia e texto fora de contexto. É exatamente o que Paulo está falando aqui. Os falsos mestres fazendo lendas judaicas e estavam aumentando, criando uma série de coisas que não tinha nada a ver com aquela realidade, né? Aquela realidade de doutrina real. Eles estavam indo acima de tudo aquilo ali, completamente fora do que era a realidade de tudo. Então, esses falsos mestres, hoje em dia, tem muitos que fazem a mesma coisa. Então, criam narrativas a respeito da pandemia, que é Deus que está julgando o povo, porque no carnaval fizeram um carro alegórico com o diabo e não sei o quê, e ficam criando essas narrativas, pervertendo a fé dos outros. E o povo hoje, a gente tem que tomar cuidado, que, como eu falo que a internet às vezes pode ser a má influência, porque hoje muita gente, o que eu falo sempre, às vezes a gente está aqui, providencia um conteúdo, a gente estuda, a gente faz e procura passar aquilo tudo exatamente como está escrito, da forma como foi escrito, e o povo vai e acredita em cada coisa que recebe no WhatsApp, que não fala quem falou, de onde que tirou, quem que fez isso. Porque não sei o que fulano de tal faz isso, falou que vai ser isso, que o mundo está acabando,
e que a Covid é não sei o que é a marca da besta, não sei de onde. E cria essa confusão e às vezes quem está com um senso crítico um pouco mais apurado, olha de fora e fala assim, rapaz, esses crentes aí estão acreditando em essas coisas que recebe no WhatsApp, sem fonte, sem quem falou, e vai acreditando em tudo. A gente tem que ter senso crítico dessas coisas. Mas igual o povo da Bereia, lá em Atos 17, tudo que eles ouviam, eles iam para a Bíblia conferir se aquilo de fato era assim. Porque se for inventar de achar explicação ou achar texto da Bíblia que supostamente fale de todos os eventos especificamente, é difícil, né? Mas a Bíblia trata desse tempo como uma forma, um tempo do fim, onde várias coisas aconteceriam. Ele não dá nome especificamente de cada coisa. Então a gente sabe que certo momento, época, está mais próximo do que antes. Por isso que eu falei no início, que por exemplo, o fim da pandemia está mais próximo do que antes. Porque o ciclo é esse, ela vai, sobe e depois diminui. E as pessoas estão acreditando em tudo que aparece. Gente que não mostra uma instituição, que não tem padrão de ensino, não tem nada, e o povo acreditando em coisa que tá por aí. Hoje a gente vê esses pastor coach ao mesmo tempo, né, que tem alguns uns novinhos aparecendo aí, que fala cada absurdo que você não tem noção. Então, é como Paulo fala, que é preciso fazê-los calar, amordaçar esses cães que estão pervertendo a cabeça de muita gente. É muito youtuber, é muita notícia estranha, é muita influência, muita informação desnecessária, que a gente não coloca filtro nas coisas, a gente vai assimilando isso, daqui a pouco a gente está defendendo e criando situação que não deveria ser dessa maneira. Então, e essas pessoas estão atrás de dinheiro, não estão como os falsos mestres aqui, como Paulo fala para Tito, esses mestres estão apenas atrás do dinheiro de vocês. Então isso é complicado, né? Há muita mentira, muita falsidade no meio dessas mensagens. Tudo que se ouve a respeito de coisas espirituais, a gente tem que ir para a Bíblia, entender como aquilo foi escrito, para quem foi escrito, em que circunstância foi escrito e como isso se aplica atualmente. Então, o princípio bíblico de interpretação é esse. Então, quando a gente começa só a assimilar coisas que as pessoas vão falando, que não tem base, não tem porquê foi dito, quem escreveu, em qual circunstância, vai só falando, isso é isso, é o grão que cura a Covid, que é a sua semente, que não sei o que. Não dá, né? Essas más influências são perigosas. Então, tem que tomar muito cuidado com aquilo que você assiste, com aquilo que você está tomando como verdade espiritual, como verdade emocional para a sua vida. Tem que tomar muito cuidado, porque tem muito falador, muito enganador por aí. Então a gente tem que ficar atento, né? Então a gente não quer que as famílias sejam desviadas, né? Desviar essas famílias da verdade. Então muito cuidado com as coisas que seus filhos veem, muito cuidado com as coisas que os adolescentes têm consumido, têm absorvido, esses aplicativos aí que cria uma cultura da inutilidade, daquilo que não tem nenhum tipo de propósito. Isso é muito perigoso. Hoje se tem canal de tudo no YouTube, se aprende de tudo, se ensina de tudo, se fala de tudo, e conteúdo bom mesmo nem sempre a gente consegue aproveitar. Então é muito sério que a gente tenha mais cuidado, né, com as coisas, com o tipo de informação. Que a gente não quer ser mal influenciado, né? Porque a má influência, ela vai levar à insubordinação à autoridade, a gente tem visto isso,
jovens e adolescentes, crianças que não respeitam outras pessoas mais velhas, não respeitam os pais. Isso é triste. A gente vê, até no contexto eclesiástico, às vezes a gente vê. Os jovens não obedecem, o professor de escola dominical não tem respeito dos adolescentes, às vezes, não tem respeito dos jovens, das crianças. Os pais não têm respeito, não recebem o respeito devido. Então a má influência vai levar à insubordinação à autoridade. Tudo aquilo que te leva à insubordinação de autoridade não é boa influência. Tudo aquilo que tira preservação de valores da família e conduta de família, conduta bíblica, conduta de bons princípios, de valores cristãos, valores morais, tudo aquilo que perverte esses valores não é boa influência. Tudo aquilo que reprova a pessoa para toda boa obra, torna ela corrupta em si, como a gente vê aqui nos versículos 15 e 16, né? Pessoa vê maldade em tudo, ela está por dentro corrompida, ela torna-se imprestável para alguma boa obra, como fala no fim do versículo 16. Isso é má influência. A gente é transformado para ser útil para boas obras, para ser útil uns para os outros, para ser útil para a gente mesmo. E aqueles que se corrompem de tal maneira, têm a sua mente impura, sua mente corrompida, sua consciência rebelde, como fala aqui, ele se torna completamente imprestável para a boa obra. E o que é pior, muitos que se dizem cristãos, e aqui o versículo 15 fala, tais pessoas alegam que conhecem a Deus, mas negam pelos seus atos, pelas suas obras. Aquilo que nós fazemos prova que nós somos servos do Deus que nós dizemos que servimos. Então as más influências vão perverter essa questão, porque o cristão é aquele que professa a sua fé e a sua vida prova que aquela fé funciona na vida dele. Agora, se a gente fala uma coisa e o que a gente fala é completamente desconectado daquilo que a gente vive, algo está influenciando, está corrompendo a nossa mente, a nossa consciência. A ponto que a gente acha que o que a gente professa tem a ver com o que a gente faz. Isso é completamente sem noção. Então, que a gente fique atento às más influências. Cuidado para não cair, para não ceder, que a gente faça calar essas vozes na nossa mente, no nosso coração. Que a gente rebata más influências, que a gente seja combatentes, combata o bom combate da fé, que a gente mostre a verdade, viva a verdade, expresse a verdade em tudo que a gente faz, em tudo que a gente em tudo aquilo que a gente acredita, e fazer calar essas más influências. Cuidado com aquilo que a gente ouve da Bíblia, da palavra, que a gente seja prudente nessas coisas e não caia em qualquer coisa que é dita por aí. Que a gente seja defensores da verdade, que carregam claramente o escudo da verdade nas nossas vidas. E que Deus nos ajude a não cair, nessas ciladas, a gente se mantenha longe dessas más influências, que a gente seja pessoas úteis e preparadas para toda boa obra, e que Deus nos ajude nesse sentido. Então, semana que vem a gente vai falar sobre algo muito interessante, como devemos agir com cada faixa etária de pessoas e como cada faixa etária deve agir. É muito interessante esse trecho do início do capítulo 2, fala sobre uma vida decente do verdadeiro cristão, do verdadeiro cristianismo, muito interessante. Então domingo que vem a gente vai falar sobre isso, tá? Vamos ter uma oração e a gente finalizar o nosso encontro desse domingo. Vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos esse momento, te agradecemos a tua palavra que nos alerta, nos deixa prontos para viver o teu propósito, ser útil, viver toda boa obra, praticar toda boa obra,
que o Senhor nos ajude, abençoe que a gente se mantenha longe das más influências, daqueles princípios que pervertem a nossa mente, o nosso coração, os nossos costumes, pervertem a verdade dentro de nós. E nos ajude cada família que está ouvindo agora, que o Senhor ajude cada pai, cada mãe a instruir seus filhos em cada faixa etária, para que eles sejam criteriosos nas coisas que eles assistem, que eles ouvem, que eles absorvem de entendimento, de conhecimento. Ajude cada pai, cada mãe a ser prudente também na sua conduta, que aquilo que eles falam esteja combinando com o que eles vivem na tua presença. Abençoe cada família, seja protegida de más influências, das influências mundanas que destroem as convicções, destroem tudo aquilo que o Senhor vem querendo construir e desenvolver nessas vidas. Abençoe essa semana que está iniciando, abençoe a nossa vida, abençoe o nosso país, abençoe nossa saúde, que sejamos saudáveis no corpo, saudáveis na mente, que o Senhor nos oriente e nos desenvolva nessa semana de uma forma ímpar. E agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Assim nós vamos finalizando o nosso encontro. Muito obrigado pela sua presença. Foram momentos preciosos aqui que nós tivemos e espero que você esteja conosco na próxima quarta, esteja sendo focado nessa semana para a gente desenvolver bem. Quarta-feira, 19h30, o nosso culto. Não perca, convide pessoas para assistir. Então, Deus abençoe, abração grande para você. Tenha uma semana magnífica, protegida, resolvida na presença de Deus. E até quarta-feira a gente se encontra novamente. Tchau!